É possível estabelecer algum perfil de assessores? É possível estabelecer alguma previsão de conduta para esse início de mandato de Donald Trump a partir do perfil das pessoas que ele convidou para fazerem parte do gabinete dele? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? E até certo ponto, acho que como você mesmo sugeriu na pergunta, né? Essas indicações, né? Tanto ministros, secretários, né? O alto escalão nomeado por Trump nos próximos meses, né? Semanas, ele acho que vai indicar muito, né? Um caminho, né? Ou pelo menos talvez aí uma direção no qual, né, as políticas do Donald Trump vão ser colocadas para frente e defendidas, né, batalhadas ali pelos seus ministros de primeiro e segundo escalão. Né? Então, acho que como você notou, né, o Elon Musk ele já foi, né, nomeado, era esperado isso, então ele é colocado numa posição, né, se não me engano, numa pasta específica aí sobre eficiência em gestão, eficiência governamental, se não me engano é o nome. E bom, isso é uma estratégia política, acho que, né, de todos os mandatos aí que são recém-eleitos, né? Os seus apoiadores, os seus financiadores, as figuras que no fim trazem e dão adesão aí, né, trazem consigo votos, muitas vezes são contemplados, né, numa nova administração. Então acho que isso para mim é natural. Acho que vale a pena, né, mencionar, Rafael, a questão do Donald Trump na primeira eleição, né, no seu primeiro mandato. É um momento novo para ele, né? A gente coloca aí, eu interpreto possivelmente aí como né, uma primeira experiência no campo político dele, né? De alto porte, de alto nível, né? Então a gente tinha naquele momento um Donald Trump assustado, né? Muito com uma personalidade muito caótica, que muitas vezes ajudava, muitas vezes, né, o Partido Republicano sempre teve uma questão muito conflituosa, vamos falar assim, com a figura do Trump. Abraçar de vez o trumpismo. Exatamente, né? não era somente o que ele, né, o que ele representava, mas muitas vezes o que ele falava. É muito polêmico, ele é, né, uma pessoa muito polêmica. Então, se a gente fizer aqui uma análise muito, muito rápida, né, o Donald Trump que é eleito agora para esse segundo mandato, com a experiência, né, com talvez esse jogo de cintura, acho que a própria experiência e o que ele trouxe dessa última gestão é um Trump muito fortalecido. É um Trump que basicamente tomou, né, tomou em uma guerra relâmpago o Partido Republicano. Né? Então, enquanto nesse primeiro momento, primeiro mandato, ele não tinha, né, pessoas de confiança, onde existia muito uma relação, né, de ter colocado, né, outras indicações forem obrigadas aí, essa relação política que existe e etc. Agora a gente tem uma questão muito mais forte. Agora são pessoas de extrema confiança dele. Né? Você pode ver aí pelo vice-presidente, você pode ver pelas indicações. Então, assim, é um Trump muito fortalecido. É um Trump que tem apoio, né, basicamente aí das casas, né? Então você tem, eles têm um sistema, né, tanto como aqui nós temos, né, o parlamento e o senado. Né? Então isso se renova de uma maneira muito, muito favorecida, Donald Trump. Né? Então esses freios que possivelmente existiam por parte do Partido Republicano, né? Agora a gente tem uma situação muito, muito louca. E com maioria nas duas casas, né? Exato. E na Suprema Corte também. Alta, né? Uma alta adesão, um alinhamento republicano, né? Acho que deixa quase um supermandato, basicamente, que aqui a gente analisa que pode e tem tudo aí para seguir por esse caminho. Sem a perspectiva de uma reeleição, né? O que deve dar a ele também, em tese, mais liberdade, né? Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que algumas variáveis, né? Ele pega uma economia americana. Isso é muito curioso de pensar, Rafael, porque eu vi um tempo atrás uma notícia, né? O título aí de uma notícia falando, né, que o Trump foi eleito basicamente pelos custos dos aluguéis e o Lula pode correr risco de não ser reeleito pelo custo da picanha. Né? Então, assim, se a gente coloca isso numa metáfora, né, que tenta, né, acho que trazer um pouco para a realidade, o que aconteceu? Né? O presidente Joe Biden ele demora para fazer a indicação da sua, né, sucessora, Kamala Harris,
E, além de tudo, existe uma percepção da opinião pública, da população americana mesmo, né, que a economia não funciona, que não é favorável. A pessoa que vota, né, vamos conversar, eu acho que isso a gente tem que deixar pacificado isso, né, o cidadão médio que vai votar, ele não está realmente preocupado com a política externa ou com questões de economia, inflação, né, PIB, por aí. Ele está preocupado com a sua realidade. Né? Ele está preocupado com quanto custa a cesta básica, ele está preocupado com quanto custa o aluguel dele. Né? Então, assim, se a gente for fazer essa ponderação em Estados Unidos e Brasil, são obviamente dois países de grande diferença, um abismo aí, dependendo dos termos que você for comparar. Mas eu acho que o que vale aqui, e essa notícia é muito interessante por causa disso, porque o Joe Biden, mesmo com, né, índices econômicos razoavelmente positivos, né, com uma recuperação, com uma questão econômica, taxa de desemprego, etc., a opinião pública é muito negativa, é desfavorável. Né? Então, dentre outros muitos problemas, eu acho que essa questão, né, pegou muito numa votação que foi, né, passou de lavada. Sim. Praticamente. No caso deles lá, a inflação, né? Eles não estão habituados com inflação, taxa de juros alta, né? Enfim, o custo de vida aumentou muito, né? Como isso. Aqui está acontecendo também, né? Você tem dados macroeconômicos positivos, quase pleno emprego, né? Economia crescendo um pouco mais de 3%, mas o supermercado está caro. Né? É isso. E por isso essa sacada tão interessante da picanha, né? Porque Sim. A picanha representando o que o brasileiro, no fim das contas, quer saber se ele tem poder para comprar ou não tem poder para comprar. Então, assim, eu achei genial esse título, né, especificamente, porque ele traz um pouco desse termômetro, né, do porquê e como a gente tem eleições e reeleições, né, ou aqueles presidentes que têm tudo para emplacar, altos índices, etc, etc, e no fim das contas não é o que a urna mostra, né? Não é o que o voto popular coloca. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.